Como superar seus limites internos, nova edição do clássico A Guerra da Arte, foi escrito pelo romancista best-seller Steven Pressfield e trata-se de um guia sucinto, envolvente e prático para quem deseja ter sucesso em qualquer esfera criativa da vida. No livro, o autor identifica o inimigo que todos precisamos enfrentar em nós mesmos, a resistência, traçando um plano para vencê-la e alcançarmos o máximo de sucesso por meio do mais alto nível de disciplina criativa. O prefácio exclusivo de Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia da Organização Nova Acrópole do Brasil há 31 anos, nos diz que a vida de Pressfield não é repleta de fatos fantásticos, mas dessas experiências simples que todos nós vivenciamos, que se tornam especiais graças a um detalhe. Ele sabe ver e ouvir, ele sabe guardá-las e crescer com elas. Uma vida movimentada, mas comum, aliada a um segredo complexo. Ele sabe ler os recados que a vida lhe manda, e o presente livro é uma esforçada e brilhante tentativa de alfabetizar a outros nessa mesma arte. Steven Pressfield é escritor best-seller e autor de roteiros para o cinema norte-americano, entre eles o do filme Lendas da Vida. Também é autor de obras como Portões de Fogo, A Jornada do Artista, Sua História Além do Ego, entre outros. Antes de se tornar escritor e roteirista renomado, Steven foi redator publicitário, professor, motorista de trator, barman, trabalhador braçal em campos de petróleo, atendente de um hospital psiquiátrico e roteirista. Suas batalhas para ganhar a vida como escritor de sucesso, tendo levado 17 anos para receber seu primeiro acerto de direitos autorais, são detalhados neste livro inspirador. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Pressfield identifica o inimigo da criatividade, a resistência. Na segunda parte, nos apresenta como vencê-la. Combata a resistência, torne-se profissional. A terceira parte, além da resistência, o reino superior, aborda a inspiração. A principal fonte de criatividade, diz ele, é divina. Esses lampejos de gênio criativo brotam da mente inconsciente. A seguir, um pequeno recorte desta maravilhosa obra. A maioria de nós tem 2 vidas, a que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. Entre as duas interpõe-se a resistência. Ceder à resistência deforma o espírito. Ela nos paralisa, faz de nós menos do que somos e do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois ela nos impede de concretizar a vida que Deus tinha em mente quando deu a cada um de nós um gênius especial. Gênius é uma palavra latina que os romanos usavam para designar um espírito interior, sagrado e inviolável, que vela por nós e nos estimula em nossa vocação. O escritor escreve com seus gênios, o artista pinta com o dele. Toda pessoa que cria age com base nesse centro sacramental. Todo sol lança uma sombra, e a sombra dos gênios é a resistência. Quanto mais nossa alma pretende realizar, mais as forças da resistência se insurgem contra nós. Ouça seu coração. A menos que eu esteja enganado, neste exato momento, uma voz baixinha e suave está sussurrando para você, como fizera milhares de vezes, explicando-lhe qual é a sua e só sua vocação. Você sabe qual é, ninguém precisa lhe dizer. E, corrija-me se eu estiver errado, você não se encontra mais perto de entrar em ação hoje do que se encontrava ontem ou se encontrará amanhã.
Você acha que a resistência não é real? Ela o enterrará. Resistência, definindo o inimigo. A resistência não é um oponente periférico, vem de dentro de nós, é autogerada e autoperpetuada. A resistência é o inimigo interno. Regra de ouro: quanto mais importante para a evolução da nossa alma for a vocação ou a ação, mais resistência encontraremos para concretizá-las. Seu alvo é o epicentro de nosso ser, nossos gênios, nossa alma, o único e inapreciável dom que apenas nós possuímos e o qual estamos na Terra para compartilhar. Não adiamos nossa vida apenas hoje, nós a adiamos até a hora da morte. Nunca se esqueça, agora mesmo podemos mudar nossa vida. Nunca há um momento e nunca haverá em que não tenhamos o poder de mudar nosso destino. O que é resistência? Primeiro, infelicidade. Sentimos-nos péssimos. A desgraça mais cabal invade tudo. Ficamos entediados, inquietos. Nada nos satisfaz. A culpa, mas não sabemos de onde vem. Queremos voltar para a cama. Queremos nos levantar e ir para a farra. Parece que ninguém nos ama e não somos dignos de ser amados. Vem o desgosto, odiamos nossa vida, odiamos a nós mesmos. Se não for combatida, a resistência sobe a níveis intoleráveis e nessa altura, os vícios tomam conta. Drogas, adultério, internet. Depois, a resistência assume caráter clínico, depressão, agressão, disfunção e, por fim, crime e autodestruição física. Parece vida, eu sei, mas não é. É resistência. A insegurança pode ser uma aliada, pois serve como indicador de aspiração. Reflete amor, amor por algo que sonhamos fazer e vontade de fazê-lo. Se você pergunta a si mesmo e aos amigos: sou realmente um escritor? Sou realmente um artista? Então é muito provável que seja. O falso inovador é tremendamente autoconfiante. O verdadeiro é medroso. Quanto mais medo sentimos de um trabalho ou apelo, mais certos podemos estar de que precisamos fazê-lo ou ouvi-lo. Portanto, se você sente paralisado pelo medo, bom sinal. O medo vai lhe mostrar o que precisa fazer. Quanto mais resistência você experimentar, mais importante será para você sua arte, seu projeto ou seu empreendimento não manifestados, e mais gratificado se sentirá quando eles se manifestarem. Combata a resistência, torne-se profissional. Não há mistério em se tornar profissional. É uma decisão tomada por um ato de vontade. Preparamos a mente para ela nos ver como profissionais e ela vê. Simples assim. Além da resistência, o reino superior, a eternidade, ama as criações do tempo. William Blake. Significa para mim que de algum modo esses seres do reino superior ou o próprio reino concebido abstratamente, exultam com aquilo que nós, criaturas presas ao tempo, podemos trazer à existência física em nosso reino material limitado. Seres livres do tempo comunicando-se com seres presos ao tempo. Assim, essa eternidade, quer a concebamos como Deus, consciência pura, inteligência infinita e espírito onisciente, ou seres, deuses, espíritos e avatares, exulta quando, de algum modo, ouve os sons da música terrena. Os anjos trabalham para Deus. Sua função é nos ajudar, nos despertar, nos estimular. Eles são agentes da evolução.
A Cabala os descreve como feixes de luz que significam inteligência e consciência. Os cabalistas acreditam que, debruçado sobre cada folha da grama, existe um anjo encorajando: cresça, cresça. Vou mais longe, acredito que, sobre toda a raça humana, exista um super-anjo incitando: evolua, evolua. Os anjos são como musas, sabem coisas que não sabemos, querem nos ajudar, estão do outro lado do painel de vidro gritando para chamar nossa atenção, mas não podemos ouvi-los porque estamos distraídos demais com nossa própria insensatez. Quando concebemos um empreendimento e nos entregamos a ele sem dar ouvidos ao medo, uma coisa maravilhosa acontece. Surge uma rachadura na membrana, como a primeira que o pintinho faz para sair da casca. Parteiras angelicais se reúnem à nossa volta e nos assistem enquanto fazemos o parto de nós mesmos, nascendo para o que devemos ser, para o destino codificado em nossa alma, nosso daimon, nossos gênios. Quando damos um passo, saímos de nosso próprio caminho e permitimos que os anjos venham fazer seu trabalho. Agora podem falar conosco, e isso os deixa felizes. Deixa Deus feliz. A eternidade, como Blake nos diria, abriu um portal no tempo, e nós somos isso. O artista e a mãe são veículos, não criadores. Não criam a nova vida, apenas a guardam dentro de si. Por isso, o nascimento é uma experiência fantástica. A nova mãe chora ao ver o pequeno milagre nos braços. Sabe que saiu dela, mas não veio dela. Veio por meio dela, mas não a partir dela. De fato, somos servos do mistério. Fomos colocados aqui na Terra para operar como agentes do infinito, trazer à existência o que ainda não existe, mas que, por nosso intermédio, existirá. Você nasceu escritor, foi posto na Terra para ser pintor, cientista, apóstolo da paz? No fim, a pergunta só pode ser respondida pela ação. O trabalho criativo não é um ato egoísta nem uma tentativa de chamar atenção. É um dom ao mundo e a todos os seres que nele habitam. Não nos prive da sua contribuição. Dê-nos o que recebeu.